Amados, há portas que somente se abrem quando o céu é movido pela combinação sagrada de jejum e clamor. Não falo de um jejum qualquer, dessa abstinência religiosa vazia que muitos praticam como quem cumpre um ritual morto, mas daquele jejum que rasga os céus, que move o trono, que faz o Altíssimo inclinar seus ouvidos para ouvir o gemido de uma alma faminta. 3 dias. Ouçam bem. 3 dias de busca intensa podem transformar anos de cativeiro em liberdade instantânea. Lembrem-se de Ester, que convocou todo Israel para jejuar 3 dias e 3 noites antes de se apresentar diante do rei. Aquele jejum não era mera formalidade religiosa, era questão de vida ou morte para uma nação inteira. E o que aconteceu? A porta do favor real se abriu, o cetro de ouro foi estendido e o decreto de morte foi revertido em decreto de vida. Oh, que mistério glorioso está escondido neste princípio divino! Quando jejuamos com propósito, não estamos tentando manipular a Deus ou barganhar com o Eterno. Longe disso. Estamos alinhando nosso espírito com o Espírito Santo, quebrando as amarras da carne que nos impedem de receber a plenitude do que Deus já preparou. O jejum de 3 dias é como uma cirurgia espiritual profunda. Remove tumores de incredulidade, extirpa cânceres de dúvida e limpa as artérias espirituais entupidas pelo pecado e pela negligência. Vejam o profeta Daniel, em Daniel capítulo 10, que jejuou 21 dias, mas já no 3º dia sua oração havia sido ouvida. O anjo lhe disse claramente: desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. 3 dias marcam um tempo de quebrantamento inicial, onde as primeiras camadas de resistência espiritual começam a ceder. Mas por que 3 dias? Ah, meus queridos, há um padrão divino neste número que percorre toda a Escritura como um fio de ouro. Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe antes de ser vomitado para seu destino profético. Jesus Cristo, nosso bendito Salvador, permaneceu 3 dias no sepulcro antes de ressurgir em glória e poder. Paulo de Tarso ficou 3 dias sem ver e sem comer após seu encontro com o Cristo ressurreto no caminho de Damasco. 3 dias representam morte, sepultamento e ressurreição. Morte para a carne, sepultamento dos desejos carnais e ressurreição para uma nova dimensão de poder espiritual. Quando você se compromete com 3 dias de jejum direcionado, está declarando guerra contra principados e potestades. Está dizendo ao mundo espiritual: não aceitarei este cativeiro, não me conformarei com estas portas fechadas, buscarei ao Senhor até que Ele rasgue os céus e desça. Oh, como o inferno treme quando um filho de Deus se levanta com esta determinação santa. As fortalezas começam a ruir, as correntes começam a se partir, e os demônios fogem aterrorizados diante de uma alma que se recusa a aceitar a derrota. Mas deixem-me adverti-los com amor pastoral. Este jejum não é para os fracos de coração ou para aqueles que buscam atalhos espirituais. É para guerreiros, para valentes de Deus que entendem que algumas vitórias só vêm através de sacrifício intenso. Jesus mesmo disse em Mateus, capítulo 17, versículo 21, esta casta não sai senão por meio de oração e jejum. Há níveis de opressão, há portas tão fortemente trancadas que somente este tipo de consagração radical pode romper. Agora permita-me desvendar o mistério de como este jejum de 3 dias opera no mundo espiritual, para abrir portas que pareciam eternamente seladas. No primeiro dia, você enfrenta a rebelião da carne. Seu corpo grita, sua mente protesta, 1000 vozes se levantam para convencê-lo a desistir. Mas é exatamente neste momento que a batalha começa a ser ganha. Cada não que você diz ao seu apetite natural
É um sim, retumbante ao mundo espiritual. No segundo dia, algo extraordinário acontece. A fome física começa a dar lugar à fome espiritual. Seus ouvidos espirituais se aguçam, sua percepção se amplia e você começa a enxergar realidades que estavam ocultas pela névoa da carnalidade. No terceiro dia, as comportas do céu começam a se abrir. É como se todo o universo conspirasse a seu favor. Anjos são mobilizados, demônios são desalojados e o próprio Deus se move em resposta à sua busca desesperada. Lembro-me do testemunho de um homem de Deus que jejuou 3 dias pela conversão de seu filho rebelde. No terceiro dia, enquanto ainda estava prostrado em oração, seu filho, que estava a quilômetros de distância, foi subitamente tomado por uma convicção de pecado tão intensa que caiu de joelhos no meio da rua, clamando por misericórdia. Outro irmão jejuou 3 dias por uma porta de emprego que parecia impossível, e no terceiro dia recebeu não uma, mas 3 ofertas de trabalho. Uma irmã jejuou 3 dias pela cura de um câncer terminal. E no terceiro dia, os médicos não conseguiam explicar o desaparecimento completo dos tumores. Mas ouçam com atenção, pois quero compartilhar os segredos práticos deste jejum poderoso. Primeiro, você deve ter um alvo específico. Não jejue vagamente, esperando que algo aconteça. Seja como Daniel, que aplicou seu coração a compreender. Identifique a porta fechada que precisa ser aberta. É restauração no casamento? É libertação de um vício? É breakthrough financeiro? É salvação de um ente querido? Escreva, declare e mantenha este alvo diante de seus olhos durante os 3 dias. Segundo, prepare-se adequadamente. Nos dias anteriores, vá reduzindo gradualmente sua alimentação. Não seja tolo a ponto de fazer um banquete na véspera e depois tentar jejuar. Terceiro, durante o jejum, beba água abundantemente. O jejum que agrada a Deus não é aquele que destrói o templo do Espírito Santo, mas aquele que o purifica. Quarto, separe momentos específicos para a oração. Não basta apenas não comer, você precisa buscar a face de Deus intensamente. Sugiro pelo menos 3 momentos fortes de oração por dia, ao amanhecer, ao meio-dia e ao anoitecer. Quinto, medite constantemente na palavra. Deixe versículos específicos sobre sua situação reverberarem em seu espírito. Se é cura que busca, medite em passagens de cura. Se é provisão, mergulhe nas promessas de prosperidade. A palavra de Deus é o combustível que mantém o fogo do jejum ardendo. Sexto, mantenha-se em espírito de adoração. O jejum sem adoração pode se tornar apenas um exercício de força de vontade. Mas quando você adora enquanto jejua, algo sobrenatural acontece. Você transcende o natural e toca o sobrenatural. Permita-me agora falar sobre as portas específicas que este jejum de 3 dias tem o poder de abrir, conforme testemunhado através dos séculos por santos de Deus que ousaram crer. A primeira é a porta da revelação divina. Quando jejuamos, o véu que separa o natural do espiritual se torna mais fino. Mistérios que estavam ocultos são revelados, direções divinas são clarificadas e o propósito de Deus para situações específicas se torna cristalino. Quantos homens e mulheres de Deus receberam revelações poderosas durante períodos de jejum? A segunda é a porta do favor sobrenatural. Assim como Esther encontrou graça diante do rei após o jejum de 3 dias, você descobrirá que portas que estavam trancadas por preconceito, inveja ou simples impossibilidade humana subitamente se abrem. Pessoas que antes o rejeitavam passam a favorecê-lo. Oportunidades que pareciam mortas ressuscitam. A terceira é a porta da libertação. Há amarras demoníacas que só são quebradas através do jejum. Vícios que resistiram a anos de luta podem ser destroçados em 3 dias de jejum consagrado.
opressões mentais, tormentos emocionais, prisões espirituais, todas cedem diante do poder de um jejum direcionado. A quarta é a porta da cura divina. Quantos milagres de cura aconteceram no terceiro dia de jejum? O corpo, liberto das toxinas e focado no espiritual, torna-se mais receptivo ao poder curativo de Deus. A quinta é a porta da provisão sobrenatural. Quando jejuamos, demonstramos a Deus que Ele é nossa fonte suprema, não o pão natural. E Deus honra esta fé liberando provisões que desafiam a lógica humana. Mas deixem-me advertir sobre os perigos e enganos que podem surgir durante este período sagrado. Satanás não ficará passivo enquanto você busca romper no mundo espiritual. Ele virá com suas artimanhas sutis. Primeiro, ele tentará desencorajá-lo através de sintomas físicos. Dor de cabeça, fraqueza, tontura, tudo isso é normal nos primeiros dias. Não interprete isso como sinal de que deve parar. É apenas seu corpo se ajustando e se desintoxicando. Segundo, ele atacará sua mente com dúvidas. Deus não se importa com seu jejum. Você não é espiritual o suficiente. Isso não vai funcionar. Estas são as setas inflamadas do maligno. Resista firme na fé. Terceiro, ele pode tentar inflá-lo com orgulho espiritual. Veja como você é consagrado. Você é melhor que aqueles que não jejuam assim. Cuidado, o jejum que Deus honra é aquele temperado com humildade e quebrantamento. Quarto, ele pode trazer distrações e interrupções. De repente, surgirão convites, compromissos, emergências, tudo para tirá-lo do foco. Seja sábio para discernir o que é genuíno e o que é distração diabólica. Quinto, ele pode atacar com desânimo se você não vir resultados imediatos. Lembre-se, algumas sementes demoram para germinar, mas a colheita é certa para aqueles que não desfalecem. Sexto, ele pode tentar fazê-lo quebrar o jejum prematuramente com a desculpa de que Deus já ouviu. Não caia nesta armadilha. Complete os 3 dias. Há algo poderoso em terminar o que se começou. É uma declaração de integridade e determinação que ecoa nos lugares celestiais. Agora, quero compartilhar com vocês o poder multiplicado do jejum coletivo de 3 dias. Quando uma família, uma igreja ou um grupo de intercessores se une em jejum de 3 dias, algo explosivo acontece no mundo espiritual. Jesus disse em Mateus, capítulo 18, versículo 19: Se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai, que está nos céus. Imaginem o poder de dezenas, centenas ou milhares jejuando juntos pelo mesmo propósito. Lembro-me de uma igreja que estava prestes a perder seu templo por dívidas. O pastor convocou 3 dias de jejum coletivo. No terceiro dia, um empresário que nunca havia visitado a igreja sentiu-se compelido pelo Espírito Santo a passar por ali. Ao saber da situação, ele quitou toda a dívida. Outra comunidade jejuou 3 dias pela libertação de jovens envolvidos com drogas. No terceiro dia, começou um mover sobrenatural. Jovens viciados começaram a procurar a igreja voluntariamente, pedindo ajuda. O jejum coletivo cria uma sinergia espiritual irresistível. É como se cada pessoa jejuando fosse um guerreiro e juntos formassem um exército invencível. Por isso encorajo vocês, não jejuem sozinhos se puderem jejuar acompanhados. Convoquem sua família, mobilizem seu grupo de oração, desafiem sua igreja. Estabeleçam horários de oração conjunta durante o jejum. Compartilhem testemunhos e encorajamentos. Quando um fraquejar, os outros o sustentarão. Quando um duvidar, os outros o fortalecerão com fé. E no terceiro dia, quando as portas começarem a se abrir, a alegria será multiplicada.
Oh, que cenas gloriosas tenho presenciado quando o povo de Deus se une em jejum. Cidades inteiras sendo transformadas, avivamentos irrompendo, milagres extraordinários acontecendo. Se ao menos a igreja moderna entendesse e praticasse o poder do jejum coletivo de 3 dias, veríamos a glória de Deus manifestada como nos dias dos apóstolos. O livro de Joel, capítulo 2, versículo 15, clama: Tocai a trombeta, em Sião, santificai um jejum, convocai uma assembleia solene. Este é o chamado para a nossa geração. Enquanto o mundo se afunda em trevas cada vez mais densas, Deus procura um povo que saiba usar as armas espirituais poderosas que Ele nos deu. O jejum de 3 dias não é uma opção. É uma necessidade urgente para aqueles que desejam ver o reino de Deus manifestado com poder em seus dias. Finalizando esta mensagem que arde em meu coração, quero deixar claro: o jejum de 3 dias que abre portas não é uma fórmula mágica, mas um princípio espiritual poderoso estabelecido por Deus. Requer fé genuína, coração puro e determinação inabalável. Não é para todos, mas para aqueles que estão desesperados por uma mudança, cansados de viver abaixo do padrão de Deus, sedentos por ver o sobrenatural invadir o natural. Se você está diante de uma porta fechada que parece intransponível, se você já tentou tudo e nada funcionou, se você está no limite de suas forças e recursos humanos, então este é seu momento. Levante-se com santa ousadia, declare guerra contra as fortalezas do inferno. Comprometa-se com 3 dias de busca radical. Não aceite menos do que o melhor de Deus para a sua vida. Lembre-se, muitas das maiores vitórias da história do povo de Deus vieram após 3 dias de jejum e oração. A rainha Esther salvou uma nação. Daniel recebeu revelações que ainda hoje nos guiam. Paulo foi transformado de perseguidor em apóstolo. E você, o que está esperando? Aquela porta de restauração no casamento pode se abrir. Aquela enfermidade que tem atormentado sua família pode ser curada. Aquela situação financeira impossível pode ser revertida. Aquele filho rebelde pode voltar para casa. Aquela porta ministerial pode se escancarar. Mas você precisa pagar o preço. Você precisa se levantar com determinação. Você precisa dizer basta. Não viverei mais neste cativeiro. Jejuarei 3 dias e verei a glória de Deus. E quando você fizer isso, quando você verdadeiramente se consagrar neste jejum de 3 dias, prepare-se para testemunhar milagres que deixarão todos ao seu redor maravilhados. Prepare-se para ver Deus agir de formas que excedem abundantemente tudo o que você poderia pedir ou pensar. Prepare-se para ter um testemunho que inspirará gerações. O Deus de Esther, de Daniel, de Paulo, é o seu Deus. Ele não mudou. Ele ainda honra o jejum. Ele ainda abre portas impossíveis. Ele ainda faz milagres extraordinários. Tudo o que ele precisa é de alguém disposto a pagar o preço, alguém que não se contenta com migalhas quando pode ter o banquete, alguém que se recusa a viver na mediocridade quando foi chamado para a excelência. Que o Espírito Santo incendeie seu coração com esta verdade, que você saia desta mensagem transformado e determinado. Que os próximos 3 dias de sua vida sejam um divisor de águas em sua história, e que as portas que se abrirão através do seu jejum sejam tão gloriosas que você nunca mais duvidará do poder de buscar a Deus com jejum e oração. Se essa palavra falou com você, curta, compartilhe e comente aqui embaixo o que Deus ministrou ao seu coração.